Boa noite, igreja. Pastor Mário, voltei agora à noite para a gente fazer a nossa segunda reflexão do dia, hoje, dia 13 de dezembro de 2020. Nesse mês estamos expondo até aqui um pouco quanto a quem é Jesus. Então, na semana passada falamos de Jesus como a luz do mundo, como o alimento que sustenta, o pão da vida. Pela manhã já falamos que Jesus é o médico dos médicos e vimos ali uma passagem de Atos onde Pedro faz uma cura no nome de Jesus, a cura de Enéas. E agora a gente vai refletir agora à noite quanto ao tema Jesus, o melhor amigo. Então, Jesus, o melhor amigo, ele é o meu e o seu melhor amigo. Não existe amigo como Jesus. Para isso eu vou te convidar, para a gente fazer essa reflexão, eu vou te convidar a fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo 15, verso 13 da Palavra de Deus, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Deus, por termos amizade contigo, no teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Nós pedimos, por favor, continua, Senhor, a nos guardar, nos proteger, a nos livrar de todo mal. Senhor, abençoa os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos o tempo todo, Senhor, sempre ter o desejo no coração de te buscar a tua amizade, reconhecer quem tu és e fazer sempre a tua vontade. Eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Então, vamos à nossa reflexão. Jesus, o melhor amigo, em primeiro lugar, porque ele, desde o início, buscou nossa amizade. Porque ele, desde o início, buscou nossa amizade. É ele quem dá o pontapé inicial. É ele quem nos amou primeiro. Olha aqui, ó. Porque ele me amou. É o tema da campanha de missões nacionais. E aí a divisa está lá em 1 João 4,19, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro, desde o início. Jesus sempre está buscando a nossa amizade, desde o início, do início de tudo. Ele nos busca, ele busca ter um relacionamento conosco, com o ser humano, comigo e com você. O Evangelho lá de João, primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 17, isso fica bem claro, né? Onde diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? O verbo se fez carne, ele é a luz, é Jesus Cristo. Lá no verso 17 vai dizer isso. Ele desde o início busca um relacionamento comigo e com você. Jesus Cristo é maravilhoso, ele nos busca o tempo todo, ele é quem nos amou primeiro e a gente deve se agarrar a essa amizade e levar isso a muitas pessoas e clamar a Deus também que Deus sustente outras pessoas para fazer isso, sustente a Igreja de Cristo, os missionários no Brasil todo, né? Você já orou por missões? Vou abrir um parênteses aqui, né? Ore por missões. Você já contribuiu para missões? Uma moedinha que seja, contribua para missões nacionais, porque é com um pouquinho que a gente contribui que Deus faz um montão, né? Lembra? 5 pães e 2 peixinhos, e Deus alimentou aquela multidão. É assim que ele faz também. A gente ora, a gente bota o joelho no chão, a gente dá a moedinha e Deus vai multiplicar tudo isso. Eu creio nisso. Isso é a palavra de Deus, eu creio nela. Então, e ele está sempre nos buscando. Desde o início, ele deu o pontapé inicial para ter amizade comigo, com você. Mesmo a gente ofendendo ele, é o segundo ponto, né? Então, primeiro ponto que a gente está colocando aqui: Jesus é o melhor amigo porque ele desde o início buscou a nossa amizade, ele dá o pontapé inicial. Em segundo lugar, porque ele não se afastou de nós, mesmo com as nossas ofensas. Mesmo com as nossas ofensas. Mas, pastor, quando é que foi que eu ofendi a Deus? Eu nunca ofendi a Deus. Aí é que você se engana. Eu e você, a gente ofende a Deus muitas vezes. Todas as vezes que a gente peca, a gente ofende a Deus. Mas a gente ofende a Deus. 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 A
a gente ofende a Deus, ofende o seu Espírito, ofende o seu Filho, Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente comete uma coisa que não é da vontade de Deus, que a gente errar o alvo é o pecado, é estar distante de Deus e da sua vontade, buscar a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, a gente ofende a Deus, né? Mas o que a palavra de Deus diz em João 3,16, que praticamente é o resumo da Bíblia que muitos consideram, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mesmo nós sendo pecadores, mesmo ofendendo a Deus, ele nos buscou-nos ainda sendo pecadores, sendo aqueles que o ofendiam. Nós ofendemos a Deus todas as vezes que pecamos. Engraçado que Jesus, quando caminhou aqui na terra, esteve entre nós, ele foi acusado pelos seus opositores, né, seus opositores religiosos, que se consideravam muito, né, muita coisa. Eu acredito que o grau de orgulho daqueles homens e de hipocrisia era tanto que eles se consideravam praticamente os próprios deuses aqui na terra caminhando, né? A maneira como Jesus às vezes fala com eles, chama de raça de víboras, né? Então isso expõe muito do que era o caráter daqueles homens, que se consideravam muito santos, santarrões, acusavam Jesus de ser amigo de publicanos e pecadores. Os publicanos e os pecadores eram considerados a gentalha, né? Tem aquele seriado antigo, né, do Chaves, gentalha, eles consideravam eles a gentalha, pessoas da pior espécie, com todo tipo de desvio moral, traidores da pátria, né, os publicanos. Então eles consideravam aquelas pessoas as piores possíveis. E Jesus estava no meio de quem? No meio daquelas pessoas, daqueles que o ofendiam. Jesus até hoje faz isso, ele está no nosso meio, né, nos buscando, a mim e a você, mesmo com as nossas ofensas. O que são as ofensas a Deus? São os nossos pecados. Às vezes a gente insiste no pecado, a gente insiste em cometer alguma coisa errada, né? Mesmo já com Jesus no coração, tendo aceitado ele, reconhecendo que é um pecador, nos voltando para ele, a gente insiste na nossa vida porque há aquele conflito entre o velho e o novo homem. Então a gente insiste com coisas erradas, mas eu quero falar para você nessa noite, né, que quando eu e você, a gente reconhece Jesus Cristo como nosso melhor amigo, é uma maneira de demonstrar para ele que ele é o nosso melhor amigo, é abrir mão dos nossos próprios interesses. Busque a Deus, busque força. Ah, pastor, está difícil, não consigo largar isso. Ora a Deus, pede ao Espírito Santo que te fortaleça. E se você orar, clamar e buscar se afastar dessas coisas, Deus vai ser glorificado na tua vida e você vai demonstrar reconhecimento por essa amizade que ele tem por nós. Então, Jesus é o melhor amigo, porque ele desde o início ele buscou nossa amizade. Em segundo lugar, porque ele não se afastou, mesmo com as nossas ofensas. E em terceiro lugar, porque ele não nos abandona nos tempos difíceis. Estamos em tempos difíceis, não estamos? Pandemia, pessoas doentes e com medo de buscar um hospital, justamente por causa da pandemia, pessoas às vezes tendo consequências ruins por causa desse medo, né? Estamos em um tempo de divisão, tempo de inimizade entre as pessoas, redes sociais, as pessoas com ânimo acirrado. Estamos num tempo difícil, mas isso é uma constante na história da humanidade. Hoje estamos vendo esses problemas. Para trás, nossos antepassados também viveram outros problemas das suas épocas. Mas ainda assim, seja o problema que for que apareça, Jesus não nos abandona, ele sempre está conosco. E na sua palavra diz isso, né? João 16:33 diz isso, né? No mundo tereis aflições, Jesus falando conosco, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? Mateus 28:20 diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus não te abandonou, Jesus não te abandona e nunca te abandonará, porque ele te buscou desde o início, porque ele não levou em consideração as suas ofensas, nem minhas nem suas. Ele nos busca o tempo todo. Ele é um amigo
tão amigo, que nos amou até o fim, deu a sua vida por mim, por você. É que diz o texto que eu li, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E ele deu a sua vida por mim, por você, e nós não éramos ainda nem amigos dele. Pelo contrário, éramos ofensores. Nós ofendíamos a ele e ainda ofendemos às vezes com os nossos pecados. Mas Jesus não nos abandonou agora também nesse momento difícil. A ele você deve clamar, deve dobrar os joelhos e pedir sempre que ele te proteja, te dê direção, que ele venha com o seu Espírito Santo sempre a te fortalecer, renovar o ânimo e te guiar. Jesus Cristo é o melhor amigo, é aquele quem devemos confiar a nossa vida para nos guiar, nos orientar, nos sustentar, nos guardar e nos proteger. Uma semana de vitória e abençoada. Um beijo grande no teu coração.